Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Interlagos, Vila Velha, bandidos se aproveitam da tranquilidade na região para atacar. As imagens mostram uma das vítimas dos criminosos. Eles entram na distribuidora, exigem dinheiro e moto. Angústia e preocupação. Moradores de Cariacica não conseguem retirar medicamentos controlados na farmácia central. Faltam remédios para depressão e outras doenças. O TN acompanhou de perto a decepção dos pacientes. Fraude na educação? Professor capixaba, nomeado embaixador da educação no Brasil, é investigado. Ele é suspeito de apresentar diploma falso no processo seletivo. Assaltos, residências invadidas, carros roubados. No Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, moradores temem sair de casa. Já os bandidos se sentem à vontade para agir em qualquer lugar. Você faz o produto que muitos também fazem. Então, como se destacar no mundo dos negócios? Usando a criatividade, é claro. Ela é a porta de entrada para o sucesso dos empreendedores. O TN te mostra a palha italiana da Ana. Os sabores e as embalagens garantem destaque nas vendas. Emprego, selecionamos dezenas de oportunidades. Não deixe de conferir. Jovem refém da perseguição e da violência do ex-namorado. Ele não aceita o fim do namoro. Além das ameaças, entrou na casa da adolescente armado, mas acabou preso. Você conhece os sintomas do lúpus? A doença fragiliza o sistema imunológico. O paciente sente dores em articulações, fadiga. A Priscila faz tratamento contra o lúpus e consegue ter uma vida normal. Você vai ver já já. Roubo de carros. Uma das preocupações dos capixabas. Os ladrões levam em média 19 veículos por dia. Numa ação em Vila Velha, os bandidos roubaram um carro e atropelaram policiais. Houve troca de tiros. Imagina se você fosse registrado com o nome de Oceano Atlântico, Goku, Darth Vaderson. Complicado, né? Mas se você não gosta do nome que recebeu na certidão, pode mudar. E até acrescentar o nome do padrasto, retirar o do pai que nunca te deu atenção. Veja no Conexão Justiça. Eu, Adonias... Nome diferente também, né? Claro. Voltamos já já. As histórias de violência que se repetem, o pânico que toma conta de comerciantes e moradores, o prejuízo que não escolhe profissão e nem idade. Olha, o TN conta a rotina de medo e mostra a insegurança no bairro Interlagos, em Vila Velha. A comunidade já tomou uma medida drástica para conseguir um mínimo de sossego. Fechou algumas entradas e saídas do bairro durante a greve da PM. Veja aí. As imagens de segurança de uma distribuidora mostram a ação criminosa. Bandidos chegam de moto e param em frente ao comércio. O carona desce do veículo armado, gritando, exigindo o dinheiro do proprietário. Rapidamente ele entrega os pertences e o assaltante vai embora. O assalto aconteceu nesta rua, no bairro Interlagos, em Vila Velha. Esse motorista de 37 anos foi mais uma vítima de criminosos. Ele havia acabado de descer do ônibus. Desci do ônibus, veio dois elementos, um com a faca na mão, o outro com a mão por dentro da camisa, não sei se estava armado, e me rendeu, pediu o celular e carteira. Eu só não peguei os outros objetos, os outros pertences que estavam na casa do meu primo. Segundo o motorista, o policiamento na região não atende à demanda que cresceu nos últimos dias. É lamentável. Falta de segurança, né? A onda de assaltos na região está tirando o sossego dos moradores. A filha dessa despachante foi assaltada 2 vezes em menos de 3 dias. E o que chama mais atenção é que foram os mesmos criminosos. Ela estava caminhando para o ponto de ônibus, que é o shopping, e os elementos passaram de moto, retornaram e assaltaram ela no meio do caminho. Os mesmos elementos, ela estava entrando na rua, chegando do trabalho à noite, umas 8 horas da noite, e eles a abordaram e levaram a mochilinha dela. Durante a paralisação da Polícia Militar em fevereiro, moradores se uniram junto com o poder público e fecharam algumas ruas para evitar que bandidos entrassem na região. Uma audiência pública foi feita para manter o fechamento das vias. Eles protocolaram o pedido na prefeitura. Após o pastor do nosso bairro ser alvejado,
A comunidade então se uniu, onde foram fechadas a maioria das vias, na verdade ficaram apenas 2 entradas e saídas do bairro, que gerou um resultado muito positivo na diminuição da criminalidade na nossa comunidade naquele período. Aqui no bairro há 17 entradas e saídas. Por conta disso, bandido aqui entra, assalta e foge na maior tranquilidade. De acordo com os moradores, se houvesse a atuação da Guarda Municipal, poderia suprir a falta de policiamento aqui e traria mais segurança para a comunidade. Nós estamos aguardando o retorno, na verdade, da Prefeitura com relação à possível viabilidade estratégica da implantação do posto, que atenderia toda a região 5, na verdade. Bom, pessoal, a notícia é boa, viu? A Prefeitura prometeu intensificar o trabalho da Guarda Municipal no bairro e destacou que tem feito reuniões para discutir a segurança, além de um trabalho preventivo com a Polícia Militar. Uma região tão tranquila ali merece paz, claro, bonito, né? Bom, é violência em Vila Velha, mas a insegurança também tem tirado o sossego de quem mora na Serra. Em Parque Residencial Laranjeiras, a população vive presa em casa, enquanto os bandidos estão soltos na rua. Serra, o bicho está pegando ali em Laranjeiras. Os assaltos acontecem a todo momento, isso sem falar nas casas que são invadidas durante a madrugada. Um problema que já se arrasta há meses, Ingrid. Veja aqui, ó. A dona de casa parece viver em uma prisão. A residência cercada por grades, medida para tentar evitar os assaltos. Mas ao sair de casa, o jeito é contar com a sorte. Eu já vi vários roubos às 6 horas da tarde, durante o dia, nas ruas aqui de trás, na imediação das ruas aqui de trás. Eles passam na maior cara de pau mesmo. Não querem saber se tem 2, 3, 4 pessoas. Puxa sua bolsa, pede sua bolsa, tem que entregar a bolsa. Na maioria das vezes, a sorte abre espaço para o azar e os assaltos acontecem. Viver em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, já foi um paraíso, mas para a dona de casa... É viver no inferno, já foi um paraíso. Hoje em dia não tem policiamento, não tem segurança. De carro, de moto, de bicicleta, os bandidos agem de diversas maneiras, mas sempre em dupla e armados. Em janeiro, nossa equipe esteve no bairro a pedido da população. Na época, mostramos a imagem de um assalto. Na cena desesperadora, a vítima precisou retirar às pressas do carro uma menina de 2 anos. Por pouco, a garotinha não foi levada junto com o veículo. Desde então, nada mudou. A minha nora estava chegando do trabalho. Quando ela chegou com o carro que parou no portão, aí os bandidos chegou armado e acho que estavam em 3, parece, em um outro carro, né? E levaram a caminhonete. Esta aposentada teve a casa invadida por bandidos 3 vezes. Em um mês seguido, eles exploraram 2 vezes de madrugada, entre as 2, 2h30, por aí. Mas aí eu durmo muito, sou muito ligada, escutei. Eles tinham pegado uma caixa de ferramenta. Aí eu pulei, acendi as luzes, meti a mão na janela, abri, ele ficou apavorado, ele jogou a caixa de ferramenta no chão e pulou o muro. E é alto o muro. Uma semana depois, ele pulou outra vez. Pediu para chamar a polícia, que ele estava perseguido da polícia. Aí eu respondi para ele: some do meu quintal, por onde você entrou, você saiu. A gente não pode sair, nem ir, nem vir. Porque no lugar da rua onde eu moro, vira uma esquina, é muito perigoso. A gente fica amedrontada, tem que ligar para fulano ficar esperando no portão, ainda portão fechado, para poder a pessoa abrir, a gente entrar rápido. Você vê policiamento às vezes lá na central, você vê 4 num canto, 4 no outro, perto do Dindom, perto do Estrabon, ou lá em cima na rotatória. Mas você vê policiais andando na rua, você não vê. Olha, a PM disse que está à disposição dos moradores e comerciantes para conversar sobre a insegurança no bairro. Reforçou que é importante a liderança comunitária participar das reuniões que definem estratégias de policiamento para a região. Pessoal, o professor capixaba que foi nomeado embaixador da educação no Brasil está sendo investigado pela Secretaria Estadual de Educação. O Emerson da Silva Nogueira, você vê ele aí na foto, é suspeito de apresentar diploma falso num processo seletivo. Ele participou da seleção no ano passado. O professor entregou um diploma de licenciatura em Química emitido pela Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes.
A universidade afirmou que o capixaba nunca foi aluno da instituição e que o diploma está fora dos padrões adotados pela faculdade. O professor afirma que foi vítima em toda a situação e que nunca agiu de má fé. Disse ainda que desde o ano passado sabia que algo estava errado com esse diploma, mas prestou os esclarecimentos à SEDU. O Emerson Nogueira tem mais de 20 prêmios acumulados por projetos em sala de aula, viu? Mais 3 professores também estão sendo investigados pelo mesmo motivo. E aí, vamos ao trabalho? Há vagas para auxiliar de marketing, mecânico de manutenção, soldador, faturista, vendedor, gerente de loja e analista de TI. Cadastro no site rhopen.com.br. E no mundo de muitos concorrentes, o negócio é inovar. A Ana Virgínia faz palhas italianas, mas com um diferencial. Saiba, a internet tem sido uma grande aliada dela, tá? Nós ouvimos um especialista que deu dicas do que fazer para colocar o seu produto em super destaque. Os olhos quase sempre estão fixos no aparelho de telefone. Pode até não parecer, mas a Ana está trabalhando. Dúvidas, pedidos, críticas e elogios chegam a todo momento pelas redes sociais. Desde fevereiro do ano passado, ela trocou o escritório pela produção dos doces. O que eu sempre fiz na minha casa? Palha italiana. Eu falei, então já que é o que eu sei fazer, eu vou começar e vou me jogar, vou arriscar. Tem um ditado muito conhecido que fala o seguinte, que o sol nasce para todos, mas que a sombra é privilégio de poucos. Se a gente trazer esta discussão, esta reflexão para o ato de empreender, nós estamos querendo dizer o seguinte, que não adianta, por exemplo, uma palha italiana ser apenas bonita, gostosa, precisa de algo mais, de elementos que conquistem a preferência do consumidor. Ana investiu em sabores, formatos e embalagens diferentes. Eu coloquei ele num tamanho ideal para uma forminha de doces, por exemplo, que aí ela consegue para uma mesa de doces. Eu tentei fazer mais sabores. Hoje em dia, o que eu comecei com 4 sabores, hoje já tenho 9. Eu tentei explorar a palha italiana também em vários formatos. E, além disso, eu procuro trabalhar também as embalagens delas. O brasileiro é muito criativo. Então, você ter a criatividade para poder fazer com que esse cliente tenha condição de estar junto com você. O especialista explica ainda que o empreendedor, independente do segmento, tem que estar na internet. Ana sabe disso, tanto que a web é a prateleira virtual das palhas italianas que ela vende. Eu não tenho loja física, eu produzo tudo em casa. Então eu procuro postar todos os dias ao menos uma foto, mas normalmente saem mais. Eu coloco foto de como está sendo a minha produção, o cliente também gosta. É uma ferramenta de graça que eu procuro explorar bastante para ser a minha vitrine. Há necessidade de você estar presente nas mídias sociais, mas há necessidade de você ter o apoio de órgãos, né, onde você tenha o apoio, por exemplo, do Sebrae, onde você tem o apoio de fazer um site bem feito. Em pouco mais de um ano, Ana já consegue mensurar o resultado do trabalho. Hoje, o lucro é quase 3 vezes maior que o salário do antigo emprego formal dela. Eu quero sair daqui da minha casa e abrir o meu ponto próprio. Inclusive, eu preciso ter a minha cozinha própria, né? Daqui a pouco o marido reclama. Isso me deixa muito doente, acho que todos nós, né? Um problema que parece nunca ter fim. A falta de medicamentos na rede pública de saúde. Em Cariacica, os pacientes entram na farmácia popular de Oriente com esperança e saem desolados. Seu Luiz não aguenta mais tantas idas e vindas. O acidente sofrido por seu Luiz há 22 anos deixou, além da marca na cabeça e a dificuldade de andar, a necessidade de tomar alguns remédios com muita disciplina. O Gardenal é um deles. Me deu tontura, rolei a escada abaixo, aí desmaiei, caí, só fui acordar um mês depois no São Lucas. Aí que depois que minha esposa foi me explicar que eu fiquei 4 meses sem andar, sem falar. Hoje em dia eu não posso ficar sem tomar um Gardenal, senão me dá compulsão, só isso.
Ele mora em Cariacica e já está há 1 mês sem o medicamento de uso controlado. Esse restinho aí ele arrumou com um vizinho, para não ter que ficar sem. Daqui para frente, como é que eu fico? O dinheiro não tem para comprar. Agora tem que devolver do vizinho também. Justamente, tem isso, correto. Na fila da farmácia central, que fica no bairro Oriente, nós encontramos outras 2 pessoas que buscavam pelo mesmo medicamento há pelo menos 2 meses. Da primeira vez eu consegui, só os outros, o Cardenal não tinha. Eu não posso ficar sem remédio. Quem deu de criança, quando eu era jovem, eu tive problema de epilepsia. E eu não posso ficar sem remédio. A dona Jussara precisa de um outro tipo de medicamento, que está em falta também. Sem ele, ela que sofre de depressão, passa noites inteiras em claro. É remédio controlado. Não posso ficar nem sem ele, nem sem o diazepam, o Coplan, entendeu? Não posso ficar sem nenhum desses 2 remédios. Se eu ficar assim, eu fico assim, ó. Eu vejo a noite passar e o dia clarear. A entrega de medicamentos controlados aqui na farmácia acontece de 8 da manhã até o meio-dia. Ainda falta um pouquinho para a abertura, mas a gente vai permanecer aqui para ver se dessa vez o pessoal consegue sair daqui com remédio. Não demora muito e dona Rita sai de lá revoltada. Chega lá, não tem os remédios, aí agora como é que eu vou arrumar? Eu vou perder a receita, não vou? Esse outro paciente deu sorte. Daí é o quê? Clonazepam. Mas já é diferente. Esse tem, né? Tem. Como o seu Luiz precisava do mesmo medicamento que o marido da dona Rita, a resposta não poderia ser diferente. Ele também vai para casa sem remédio. Conseguiu, seu Luiz? É ruim, não tem não, minha filha. Não tem previsão não. É vontade de chorar. Não é brincadeira não, só Deus. Poxa vida, né? A prefeitura explicou que o Gadernal está em falta em outras cidades também. Mas em Cariacica há um processo de compra e a previsão é que a situação seja normalizada no mês que vem. Loucura, tá? O jovem não aceitou o fim do relacionamento e decidiu perseguir a namorada. Ele tentava reatar o namoro mandando mensagens para ex, mas não eram mensagens de volta pra mim, meu amor, românticas não. Pois é, eram ameaças. O rapaz chegou a ir à casa da garota. Com medo, ela procurou a polícia e o jovem acabou preso. Na casa dele, a polícia encontrou uma arma de brinquedo e algo que parecia ser droga, mas só parecia. Hélio Barros dos Santos Neto, de 20 anos, foi preso depois de ameaçar com uma arma de brinquedo a ex-namorada de 17 anos. O jovem não aceitava o fim do relacionamento e queria obrigar a vítima a voltar para ele. Ele namorou durante 2 anos uma jovem dos 15 aos 17 anos e com o término do namoro ele passou a ir até a residência dessa vítima, portando uma suposta arma de fogo e proferindo ameaças à vítima e testemunhas que também moravam próximos, vizinhos da vítima. A vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. Hélio admitiu que foi atrás da adolescente. Deu doideira na minha cabeça, fiz o que eu fiz, mas aí isso daí é comigo, eu assumo essa parada aí, pô. E por que você fez isso? Ué, porque eu gosto dela, pô. Queria voltar, ela terminou do nada, mas aí é só essa parada mesmo aí. O garçom enviou para a amiga da adolescente a foto de uma arma e munições, dizendo que o tempo dela estava acabando. A falsa pistola foi encontrada dentro de um armário na cozinha da casa dele. A polícia encontrou material para embalo e preparo de drogas. A princípio, investigadores acreditavam que esses embrulhos eram maconha e cocaína, mas apesar da semelhança, ficou constatado que são orégano e fermento em pó, ou seja, Hélio enganava a clientela. Ele inseria produtos que não são substâncias entorpecentes, que não são droga, e vendia como se fosse droga. Então ele aumentava a lucratividade e enganava, na verdade, o usuário de droga. Não, rapaz, não é maconha não, rapaz. Eu tava trabalhando, rapaz. Eu não tava mexendo mais com droga, não. O que balançou minha cabeça foi o fim do relacionamento, só isso, rapaz. Hélio, o honesto e que se diz romântico, vai continuar preso até que o inquérito policial seja concluído. Agora, eu vou fazer uma perguntinha para você, Tonino Marques. Você gosta do seu nome? Meu nome? Adonias Marques de Abreu. Olha, é um nome exótico. Muitos têm, muitos não, poucos.
Poucos também não, alguns. Alguns não, bem pouquinha gente mesmo. Mas é um nome que eu gosto sim. É? Curto ele, Ah, então curto tá ele. bom. Pois é, tem muita gente que é registrada com um nome bem diferente como o seu e isso causa constrangimento. Mas sabia que tem como mudar o nome? Tem? Tem. Que maravilha! Tem também como acrescentar o sobrenome do padrasto e retirar o do pai que nunca te deu atenção. Vamos ver agora no Conexão Justiça. De longe são documentos normais, mas ao aproximarmos percebemos algo no mínimo inusitado. No Amapá, nasceu Oceano Atlântico Souza. Em São Paulo, Luke Skywalker Ramírez. E o que dizer desse nome aí registrado no Maranhão? Janes Fly, que eu nem sei como é que se pronuncia, difícil, hein? Tem até herói de desenho animado que nasceu no Amazonas. Olha aí a certidão, Goku Batista. As estrelas do cinema não ficam de fora. A terra natal do Darth Vaderson é o Rio de Janeiro. É o que parece engraçado para muitos, provoca constrangimento em outros. Você já se imaginou com o nome desse? E que tal Barrigudinha Celeida? Marciano Verdinho das antenas longas. Janeiro, fevereiro, de março, abril. E os gêmeos Kung Fu José e Kung Fu João. Parece brincadeira, mas esses nomes foram registrados em cartórios aqui no Brasil. A lei permite ao funcionário do cartório negar o registro de nomes constrangedores, mas muitos acabam sendo registrados. E aí, o único jeito é recorrer à justiça para tentar modificá-lo. Na verdade, a escolha do nome, Marcele, é um direito da própria pessoa que provisoriamente é feito pelos pais quando do nascimento. Mas uma vez efetuado o registro, esse registro ele vai se perenizar, de forma que a alteração desse registro ele só vai ser feito, em caso de nome vexatório, por uma ordem judicial. Doutor, e o que a pessoa tem que apresentar ao juiz para que ela consiga essa modificação do nome? Apresentar a certidão de nascimento, que é o documento principal, e ele vai ter que provar que esse nome é vexatório. Alguns nomes são já considerados vexatórios pela natureza dele, mas alguns outros ele vai ter que fazer a prova de que ele sofre um constrangimento e, portanto, uma violação do seu direito à dignidade, e aí ele pode fazer a prova testemunhal. Então é importante que ele tenha um rol de testemunhas para apresentar quando for exigido. Mas tem um detalhe importante a ser observado. Então a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, ela permite que no primeiro ano de maioridade, entre 18 e 19 anos, ele faça essa alteração. Neste caso, ele pode alterar o nome, mesmo que o nome não seja vexatório. Pode trocar por qualquer um. Ele tem o direito de escolher o nome que ele quiser. A maioria de nós não sabe disso, mas é um direito que está assegurado. Então, quando a pessoa tem entre 18 e 19 anos, nem precisa recorrer à justiça. Pode ir direto no cartório? Lá no cartório, independentemente de ação judicial, não tem necessidade de motivação. Agora, se a pessoa perdeu a oportunidade de fazer isso, aí ele só pode fazer a alteração por ordem judicial. E neste caso, tem que ter uma justificativa. O nome vexatório é uma justificativa aceita pela Justiça. Nós recebemos uma pergunta interessante de uma telespectadora, doutor. Ela disse que não foi registrada pelo pai, apesar de ter convivido com ele sempre. E hoje ele é falecido, ela gostaria de ter o sobrenome do pai no nome dela. O que ela faz? Neste caso, ela tem que provar a sua paternidade e, portanto, incluir no registro de nascimento o nome do pai. Como o pai faleceu, ela vai ter que ajuizar uma ação de investigação de paternidade pós-mortem. Existe um exame de DNA de forma indireta que vai provar que ela é irmã, ou seja, então, portanto, os outros filhos dele são irmãos dela. E se são irmãos dela, naturalmente, ele era o pai dela. Com essa prova, ela vai conseguir fazer esse registro. E quando o nome inteiro parece uma frase, duvida? Olha aí, de São Paulo também veio a Brisa Dalila Maria Leopoldina TMSMBM de Leão e Souza. Sim, isso tudo aí é um nome só. Igual ao da Thalita Zoraide, Kiyoko, Domênica, Mona Lisa, Ericleia, Anastácia, Josefina Galdino.
Tanto o acréscimo quanto a supressão, eles já são admitidos no direito brasileiro, né? Exemplo de acréscimo são pessoas famosas que têm um apelido. O ex-presidente Lula é um exemplo clássico disso. O nome dele é Luiz Inácio da Silva, ele incluiu Luiz Inácio Lula da Silva. E até os filhos deles incluíram esse apelido dele no próprio nome. Agora, a supressão, que é menos comum, também é possível, só que nos dois casos nós temos que ter uma justificativa. A justificativa da inclusão deste apelido é social, ele é conhecido por esse apelido. Agora, para a supressão, ela tem que demonstrar que a supressão traz algum tipo de problema, algum tipo de constrangimento. O telespectador também enviou pra gente dizendo que nunca conviveu com o pai e se sente constrangido quando assina o nome completo e vê o sobrenome do pai no nome dele. Ele pode pedir a retirada desse sobrenome pelo abandono afetivo? Aí nós temos uma outra questão muito interessante na justiça, que também tanto é a supressão quanto é o acréscimo do nome. Às vezes a pessoa é filho biológico de uma pessoa, mas foi criado por uma outra pessoa e ele quer incluir no seu registro o registro do pai, vamos dizer, pai social, que foi aquele que o criou, o pai afetivo. A justiça brasileira tem admitido isso. Agora, o contrário também pode acontecer. Por quê? Pode ser um incômodo para a pessoa ter o nome daquele pai biológico que o desprezou, que nunca teve o cuidado, nunca foi verdadeiramente pai. É um caso mais raro, mas a justiça também tem entendido nesse sentido. Viu, pessoal? Eu vou contar um segredo aqui da Ingrid. A dona Ruma, mãe da Ingrid, quando ela estava grávida da Ingrid, ela ficava falando: Ana Paula, minha filha, você vai nascer Ana Paula. Aí o seu Américo, no dia de registrar, foi lá e botou Ingrid Schwartz. Pode isso e acabou. Verdade, mesmo. Ela passou a gravidez inteira me chamando de Ana Paula, ele achava ali Ingrid. Mas eu não tenho nenhum problema psicológico por isso. Aliás, eu gosto de Pode chamar ela de Ana Paula também, viu? Ana Paula. Não, e você falou o nome Ruma. O nome da minha mãe, Ruma, é um nome super diferente também, Ruma. Porque ela nasceu no dia de São Sebastião, aí o meu avô queria colocar a Sebastiana, minha avó, pelo amor de Deus, arruma um outro nome. Aí ficou, então tá, arruma. Ah, eu pensei que foi quando o seu pai chegou lá do cartório dizendo que era Ingrid, ela pegou e rumou o negócio nele. Foi não, né? Foi não, então foi desse jeito. E olha, a Marcele destacou que não há prazo para pedir a mudança do nome na justiça, nem para acrescentar sobrenome. Mas como vimos aí, para mudar o nome depois de 19 anos, é preciso ter um motivo. O nome vexatório é um deles. Afinal, ninguém merece viver infeliz por conta de um nome, né, Torino? É verdade, verdade. Eu acrescentei o Torino, tá? E você, tem dúvidas sobre seus direitos? Mande um e-mail pra gente. conexãojustiçatn@gmail.com. Tá aqui embaixo. Tem ainda a página profissional da Marcele. Basta procurar no Facebook em páginas por Marcele 2Ls Autoé. E se você é advogado ou profissional da área de saúde e quer participar desse... Da área jurídica. Da área jurídica, desculpa, de saúde não, tá? E quer participar desse quadro super bacana que é o Conexão Justiça, pode entrar em contato também conosco, tá bom? 19 roubos de carros e motos por dia aqui na Grande Vitória. Eu disse, vou repetir, 19 roubos por dia. Ontem à noite, uma mulher foi rendida na Praia da Costa, em Vila Velha. Depois de roubar o carro dela, o bandido atropelou PMs, trocou tiros, acabou se ferindo e baleando a vítima. No carro da mulher de 52 anos ficaram as marcas dos tiros disparados pelos policiais militares que tentaram evitar o roubo do veículo. De acordo com informações da Polícia Civil, o bandido rendeu a mulher e a expulsou do veículo nesta rua, próximo a este hospital na Praia da Costa, em Vila Velha. O assaltante fugiu em alta velocidade e não obedeceu a ordem de parada de 2 policiais militares que estavam de bike atendendo uma outra ocorrência. Ele arrancou com o carro e atropelou os PMs, que começaram a atirar.
Um dos tiros atingiu o pescoço do criminoso e outro o pé da vítima que teve o carro roubado. O homem, que foi identificado como Wallace da Silva Inácio, de 36 anos, abandonou o carro da vítima a poucos metros e usou esse Gol Prata para ir até a unidade de saúde da Praia do Suá para pedir socorro. Ele disse aos enfermeiros que havia sofrido uma tentativa de assalto. Os funcionários não acreditaram e chamaram a polícia. O assaltante foi transferido para o Hospital São Lucas, acompanhado dos PMs. Pois é, a mulher vítima do assalto felizmente passa bem. Agora é se recuperar do trauma dessa violência, né? Já o assaltante foi autuado por roubo qualificado e posse ilegal de arma e segue hospitalizado. Quinta-feira, 11 de maio, vamos juntos conferir os principais destaques do jornal A Tribuna. Professor nota 10 investigado por apresentar diploma falso. 19 roubos de carros e motos por dia na Grande Vitória. Flamengo estreia na Copa do Brasil com empate. A aposentadoria de servidor é, em média, 12 vezes maior que a paga pelo INSS. Aqui na foto principal, o padre quer seu gato de volta. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, o amor é uma grande magia, diz Fiuk. Lula atribui a Marisa interesse por triplex. E no caderno especial sobre rodas, lançamentos que vem por aí. Pessoal, agora vocês vão conhecer a Priscila, uma jovem que da noite para o dia descobriu que tinha lúpus, uma doença que faz o sistema imunológico destruir os tecidos saudáveis do nosso organismo. No início foi difícil Priscila aceitar, mas com o passar do tempo, ela percebeu que levar uma vida normal, apesar da doença, só dependia dela. Vamos ver no Fala Doutor. Quem vê Priscila assim, sorridente, nem imagina que ela tem uma doença grave e que não tem cura. Há 3 anos ela descobriu que é portadora do lúpus. Foi um susto receber a notícia. Eu saí do consultório médico chorando, porque eu fiquei muito assustada. E eu fiquei meio deprê, assim, né? A gente fica triste quando descobre que tem uma doença crônica que não tem cura. É um pouco assustador, assim. O lúpus é uma doença autoimune, que faz com que o sistema imunológico do paciente ataque e destrua tecidos saudáveis do organismo por engano. Pode afetar principalmente a pele, as articulações, os rins e o cérebro, mas também todos os outros órgãos. Os principais sintomas são dores articulares, assim, dores articulares intensas, que não são aquelas dores que acontecem só depois que a gente machuca ou depois que a gente faz um esforço. Com inchaço das articulações, muitas vezes fica vermelho, lesões de pele que pioram com o sol, por isso que os pacientes com lúpus não podem tomar sol, a gente pede para elas evitarem. Aftas, queda de cabelo, febre. Alguns pacientes que desenvolvem doenças mais graves, assim, podem ter comprometimento do sangue, com queda de plaquetas. O lúpus pode acontecer em qualquer etapa da vida. É comum entre as pessoas de 16 a 55 anos. Além disso, é mais comum nas mulheres. Mas há uma boa notícia, a doença tem tratamento. Então, esse tratamento varia de acordo com a gravidade desses sintomas. Então, para poder diminuir a imunidade e tratar uma doença autoimune, eu preciso usar medicações que a gente chama de imunossupressores. Esses imunossupressores diminuem a imunidade, diminuem a formação dos anticorpos e, consequentemente, melhoram a doença. O lúpus, ele acaba sendo presente na maioria das vezes nas mulheres, né? Por que isso? Então, a gente não tem uma explicação formada. A gente acredita que tenha envolvimento da parte hormonal. A gente sabe que essa diferença entre homens e mulheres acontece principalmente durante a idade em que a mulher produz hormônios femininos. Então, na infância e na terceira idade, a diferença de prevalência entre homens e mulheres, ela diminui. Então, a gente acredita que tem a ver com a questão hormonal. Apesar de existir algumas limitações, o paciente pode sim levar uma vida normal. Depois que a gente encontra o medicamento, que a paciente responde bem, que a gente estabiliza, essa paciente, ela muitas vezes tem uma qualidade de vida muito normal, preservada, desde a vida social até a vida de trabalho, a vida amorosa, né? Tudo que isso é importante. Então, a gente consegue sim ter muito sucesso no tratamento
sendo que o principal fator é a aderência do paciente. A Priscila, que convive com a doença, hoje não se deixa abater e faz questão de dizer aos outros pacientes que é feliz, mesmo sendo portadora do lúpus. O recado que eu deixo é o seguinte, para você não deixar que você mesmo se derrote. Porque quando a gente luta contra a gente mesmo, é que é perigoso, não é contra os outros. Então, assim, não deixe que o lúpus ou a desculpa de ter o lúpus te impeça de fazer qualquer coisa na sua vida. Porque se eu conseguir e várias outras pessoas conseguem, você também consegue. Quem está em casa vai conseguir com certeza. Isso aí. Vale lembrar que em qualquer sinal da doença é preciso procurar um especialista. A seguir, veja onde estão as vagas para garçom, motoboy, estoquista, gerente de loja. Tem motorista de carreta, atendente de farmácia e padeiro fazer pão. Que coisa boa. A gente volta já já, agora 12h35. Daqui a pouco pula para 36, até já. Para finalizar o TN, vagas de emprego no Cine de Vila Velha para garçom, motoboy, estoquista, gerente de loja, motorista de carreta, atendente de farmácia e padeiro. Cadastro no site cine.com.br. Lembrando que as vagas estão no Cine de Vila Velha. Ok, quero mandar um abraço para todas as mães. Dona Helena Marques de Abreu, minha mãe. Nós estamos na Semana das Mamães, no mês das mamães, tá? Muita energia positiva para vocês, que os filhos agradeçam sempre o que vocês fizeram por nós. Colocaram a gente nesse mundo lindo de meu Deus, tá? Apesar dos problemas que passamos. Isso aí. Vem aí Débora Moraes com o Ronda Geral e nós voltamos quando é? Depois da manhã? Ah, é amanhã? Já volta amanhã? Amanhã, meio-dia em ponto. Estaremos aqui esperando, claro, a sua companhia, viu? Beijo. 7h20 da noite, Isabela Vidal te espera também, tá bom? Isso aí. Tchau, queridos amigos. Tchau. Até amanhã.